atividades culturais promovem ações para comemorar a Semana do Meio Ambiente. Goiânia cedia o Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social. Esses são os destaques desta edição do Repórter Assembleia. Olá, boa tarde. As atividades parlamentares desta terça-feira terminaram agora há pouco. O repórter Murilo Santos está no plenário da Casa e traz os destaques das discussões de hoje. É com você, Murilo. Ok, voltamos então ao vivo aqui do plenário Getulino Arteaga, onde terminou agora há pouco a sessão ordinária desta terça-feira, 7 de junho. Terminou também agora há pouco reunião das comissões mista e de Constituição, Justiça e Redação na sala Solon Amaral. Sessão ordinária de hoje, cuja ordem do dia começou por volta das 3 horas e 15 minutos e só terminou por volta de 4 horas e 45 minutos, ou seja, durou mais ou menos 1h30, tempo suficiente para a votação de vários projetos, alguns já em segunda votação, outros em primeira votação, mas em sua maioria projetos parlamentares. Agora, a grande discussão, a grande polêmica que aconteceu na sessão ordinária e já vinha acontecendo nas sessões da semana passada, haja vista que semana passada, cerca de 5 ou 6 deputados, incluindo o presidente da Casa, estavam em Aracaju, Sergipe, para o Congresso da UNALI, a união que representa legisladores e legislativos do país. Essa discussão começou na semana passada e perdurou durante o dia de hoje. A questão é a seguinte: presença de deputados aqui no plenário Getulino Arteaga na hora das votações, ou seja, durante a ordem do dia. Para você ter uma ideia, hoje 36 deputados estiveram aqui na Assembleia Legislativa de Goiás. Apenas 5 faltaram, todos apresentaram suas justificativas, inclusive 2 deles estão em viagem ao exterior. 36 deputados. São necessários 21 deputados para que se faça qualquer tipo de votação, para que se coloque qualquer tipo de projeto em votação. E algumas vezes, visivelmente, pode-se perceber que não tem os 21 deputados aqui na Casa. Então, hoje, como nas sessões da semana passada, por várias vezes foi pedido a verificação de quórum. Aí começa aquela correria, porque muitos deputados, alguns deputados, estão aqui do lado, no Salão Nobre, atendendo correligionários, prefeitos, vereadores, lideranças, e outros, às vezes, estão no gabinete. Portanto, algumas medidas foram tomadas na sessão de hoje. Primeiro, houve uma reclamação do deputado Bruno Peixoto, do PMDB. Ele reivindicou o corte de ponto para o deputado que não estiver aqui no plenário. Vamos ver. Acho justo, porque todo trabalhador brasileiro que falte ao serviço tem cortado de seu salário. E o deputado estadual tem que dar exemplo. Então, apresentei o requerimento ao presidente, o presidente acampou a ideia e tenho certeza que com esta atitude nós teremos presença maciça de deputados deliberando projetos e debatendo, favorecendo, sem sombra de dúvidas, a sociedade. Tem que estar presente no período das votações. Esta foi a minha sugestão. Está presente durante as votações. Se não estiver presente nas votações, que haja um corte no salário. 5 horas e 16 minutos em Goiânia, voltamos ao vivo aqui do plenário Getulino Arteaga. Você ouviu aí e viu o deputado Bruno Peixoto defendendo o corte de ponto. Foi na medida, porque o presidente da Casa, deputado Hélio de Souza, já queria tomar essa atitude já há algum tempo, ele já vinha pré-anunciando que iria tomar essa atitude. Então, assim como nessa entrevista coletiva, cuja participação, que teve a participação da repórter Emily Miranda, aqui da TV Assembleia, nós também participamos de uma entrevista coletiva com o presidente da Casa, Hélio de Souza, que vai fazer o corte de ponto, ele vai explicar melhor e ele conta toda a história de como é a presença de deputados aqui no plenário. Acompanhe. Primeiro, nós temos um regimento interno que tem que ser cumprido. Lamentavelmente, ao longo das legislaturas, a gente não aplicou penas duras para deputados que não estão participando do dia a dia das sessões ordinárias. Portanto, eu acho que tudo tem o seu limite. E,
dia será colocado no painel da transparência da Assembleia Legislativa a frequência dos senhores deputados. Todos os dias e todo fim do mês nós vamos fechar a participação dos senhores deputados nas nossas sessões e nas nossas votações. Essa é a primeira medida. A segunda medida já está decidido. Nós vamos pegar o aval da maioria dos deputados. A maioria são 21, para que nós possamos tomar aquilo que seria uma medida considerada drástica. Mas eu não tenho dúvida que a maioria aqui tem o senso da responsabilidade e nós vamos cortar o salário de uma maneira proporcional às faltas dos senhores deputados no período das votações nessa casa. Isso aí é algo que deverá acontecer ainda nesta primeira sessão legislativa que encerra dia 30 de junho. Portanto, essa é a medida. A partir de agora será observada a produtividade do deputado durante a ordem do dia. Essa 18ª legislatura, é bom lembrar, nunca teve problema com presença de deputados aqui na casa. Já vista que a 18ª legislatura começou em 1º de fevereiro de 2015, no ano passado, e você que acompanha os trabalhos aqui da TV Assembleia, a gente vem sempre repetindo isso. No ano passado, nenhuma sessão ordinária deixou de ser aberta por falta de quórum. Lembrando que o regimento interno da casa prevê um mínimo de 14 deputados para abertura de qualquer sessão ordinária. Em 2015, nenhuma. Nesse ano de 2016, 2 sessões deixaram de ser abertas por falta de quórum e uma delas, às 3 horas, não tinha um número suficiente, mas pouco depois, 3 horas e 3 minutos, 3 horas e 5 minutos, já havia mais de 20 deputados aqui na casa. Então o problema não é a vinda de deputados para a Assembleia. O problema momentâneo é a presença de pelo menos 21 deputados durante a ordem do dia. A ordem do dia que começa às 4 da tarde, normalmente, e vai até às 5 horas. Lembrando também, para finalizar, que há uma comissão integrada pelos deputados Humberto Aidar, do PT, e Jean, do PHS, mais alguns procuradores da casa, que vão discutir possíveis alterações, mudanças no regimento interno aqui da casa. Mas, por enquanto, essa é a medida tomada pela mesa diretora da casa. A partir de agora, a produtividade também será avaliada e com possíveis cortes de ponto. Elias Júnior. Muito obrigado, Murilo. E a CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovou hoje o projeto de lei do deputado Francisco Júnior, do PSD, que altera a lei que dispõe sobre as normas para a declaração de utilidade pública de entidades civis constituídas no estado de Goiás. Confira esse assunto e outros destaques na reportagem de Emily Miranda. A matéria que causou polêmica durante a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nesta terça-feira, foi o projeto de lei de autoria do deputado Cimeison Silveira, do PSC, que estabelece a possibilidade de regulamentação da optometria, uma prática profissional que tem como objetivo a realização de medições da visão. Nós queremos achar um meio termo, porque nós não podemos ignorar que a profissão existe, que existe optometrista, e muitos se dedicaram a isso. Nós não podemos ignorar e simplesmente, por um pedido do CRM, dizer, não, essa categoria não existe. Ela existe, ela está aí. Então, o que nós precisamos fazer é regulamentar, é mostrar aos optometristas o que eles podem e o que não podem fazer. O deputado Gustavo Seba, do PSDB, presidente da Comissão de Saúde e Promoção Social, debateu sobre o tema optometria durante a CCJ e declarou-se contra o projeto de lei, esclarecendo que somente um médico pode realizar atos médicos. A profissão é importante, ela é reconhecida, inclusive por nós da classe médica. Agora, reconhecer a profissão não é necessariamente abrir para que atos médicos sejam praticados pelos optometristas. Isso que é intolerável, é inaceitável e não é reserva de domínio de mercado. Isso é preocupação com a saúde do paciente, com a população. Já o deputado Ernesto Roller, do PMDB, se manifestou sobre a elaboração normativa. Preocupado, pediu uma manifestação da Procuradoria da Casa sobre o voto em separado do deputado Cimeison Silveira, autor do projeto. Nós precisamos ter um posicionamento claro da Procuradoria, porque se não pode ser o relator, o autor, ele também não pode apresentar o voto em separado que o transforme automaticamente em
autoria do deputado Francisco Júnior, do PSD. Teve início hoje no Centro de Convenções, aqui em Goiânia, mais uma edição do Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, promovido pela Associação Brasileira de Coabs e pelo Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Este ano, o tema central trata dos desafios para os gestores públicos de habitação diante do ambiente econômico de escassez de recursos e as perspectivas para a saída da crise. É a primeira vez que a capital goiana recebe esse fórum, que conta com a participação de cerca de 500 gestores públicos e privados de habitação. E entre os principais temas que serão discutidos neste encontro, o atual cenário de crise do setor diante o recente anúncio de corte do programa Minha Casa, Minha Vida, vai nortear boa parte das discussões, que devem apontar as perspectivas para a saída dessa crise. E a vinda do ministro amanhã será importante porque vai dar as novas diretrizes da política habitacional, não só de Goiás, mas do país inteiro em relação ao programa Minha Casa, Minha Vida. Nós sabemos que é um momento de transição que passa o programa e esse momento de anunciar as normas do programa Minha Casa, Minha Vida será importante, e um momento também de nós trocarmos experiências também com outros estados. Nos próximos 2 dias de fórum serão apresentadas as experiências que estados e municípios vêm desenvolvendo para produzir e apoiar a produção da moradia, e ainda programas de reforma e melhorias habitacionais. O objetivo do fórum é nesse sentido, ele é promovido pela Associação Brasileira de Coabs, com a Maria do Carmo é a nossa presidente, e esse fórum tem justamente para esse objetivo, uma troca de experiência, e nós estamos nos organizando, debatendo os assuntos importantes, como enfrentarmos essa crise que assola o país. O governador Marconi Perillo e o ministro das Cidades, Bruno Araújo, confirmaram presença na solenidade de amanhã de encerramento do fórum. Projeto de lei complementar do Executivo Federal que propõe mudanças nos salários dos servidores públicos e ainda suspende os concursos públicos foi tema de audiência pública realizada hoje no Auditório Solon Amaral. A reunião foi proposta pelas deputadas Isaura Lemos, do PCdoB, e Adriana Corsi, do PT. Sob a justificativa de que é preciso realizar a quitação das dívidas entre os estados e a União, o projeto de lei complementar 257, de autoria do Executivo Federal, traz no conjunto de medidas a suspensão de concursos públicos, o congelamento de salários, bem como o esfacelamento da Previdência Social. O que está se colocando aqui para nós é que o servidor vai pagar a conta, né, dessa situação da crise que o país está enfrentando. Nós entendemos que tem outros caminhos. Durante a audiência pública proposta pelas deputadas Adriana Corsi, do PT, e Isaura Lemos, do PCdoB, representantes dos servidores públicos manifestaram descontentamento em relação à iniciativa, que para eles propõe o desmantelamento
relatório de gestão fiscal do Estado de Goiás referente ao primeiro quadrimestre de 2016 seria feita amanhã. Foi cancelada a pedido da assessoria da Cefaz, Secretaria da Fazenda, por conta de incompatibilidade de agenda da secretária de Estado, Ana Carla Abrão. A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento deve anunciar a nova data para a apresentação do relatório, que deve ser encaminhado aos parlamentares por exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. E para quarta-feira, o deputado Simeison Silveira, do PSC, realiza audiência pública para discutir a profissão dos bombeiros civis. A audiência será realizada às 14h no auditório Costa Lima. Alguns estados já estão à frente, já conseguiram regulamentar e colocar em prática a atividade dos bombeiros civis, a exemplo do estado de São Paulo, Curitiba, Paraná. No estado de Goiás, nós já temos vários bombeiros civis em atividade, nós já temos inclusive um sindicato, mas ainda falta uma regulamentação que possa dar a legalidade para que eles sejam reconhecidos dentro do estado de Goiás. O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado no dia 5 de junho, data estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1972. E aqui na Assembleia Legislativa de Goiás, a Comissão do Meio Ambiente celebra a data com ações em parceria com a Seção de Atividades Culturais. A programação teve a abertura oficial hoje com a exposição fotográfica do Rio Araguaia pelas lentes do fotógrafo João Faria. A comemoração da data tem como objetivo principal a conscientização da sociedade mundial sobre temas ambientais, principalmente os que dizem respeito à preservação e valorização do meio ambiente. E na semana em que é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, diversas atividades são realizadas em todo o mundo, como palestras, campanhas educativas e apresentações de documentários sobre o tema, tudo para conscientizar a sociedade sobre a importância do meio ambiente. E aqui na Assembleia Legislativa foi aberta a exposição de fotos do Rio Araguaia. São 40 imagens que mostram a natureza do rio e o trabalho de recuperação de suas nascentes. A exposição do fotógrafo João Faria está aberta para toda a sociedade. E você é nosso convidado especial, vale a pena conferir. E essa edição do Repórter Assembleia termina aqui. A você uma boa noite e até amanhã.